E vamos ao tema que foi abordado, já antecipado por um dos nossos ouvintes. Raquel Dodge ajuizou hoje no STF a ação de inconstitucionalidade contra a reintrodução do voto impresso nas eleições de outubro próximo. A PGR alega que, ao determinar a impressão do voto no processo de votação eletrônica, a norma legal enfrenta o direito fundamental do cidadão ao sigilo do voto, inscrito no artigo 14 da Constituição. Nossa pauta 10, hein, Augusto? A lei eleitoral determina que no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Para Raquel Dodge, a adoção do modelo impresso provoca risco à confiabilidade do sistema eleitoral, fragilizando o nível de segurança e eficácia da expressão da soberania nacional por meio do sufrágio universal. Vou começar pelo Zé Maria, ele já falou aqui muito da urna eletrônica. Zé, Raquel Dodge aí indo contra o voto impresso. Ela acha que tem risco de violar o sigilo do voto. Quer dizer, alguém ali pode ver em quem o eleitor está votando, uma vez que vai ser impresso o voto. Mas ainda estão em testes também as impressoras, né? Hoje a Smartmatic, a gente vai falar disso mais adiante, não passou no teste do TSE. Qual é a sua visão desse caso? Olha, é o seguinte, a urna eletrônica ela não é ligada a nenhuma internet, em nenhuma rede, não existe rede ligada à urna eletrônica. A urna, até onde eu vi, é segura, mas é preciso um trabalho cotidiano para se manter essa segurança. E o Tribunal Superior Eleitoral vem mantendo equipes empenhadas em evitar qualquer possibilidade de mudar os votos, porque existe no submundo brasileiro grupos e grupos tentando a todo momento, estudando, analisando como fraudar a urna eletrônica. Ela tem um dispositivo de que qualquer tentativa de violação da urna, ou seja, abertura, ela trava e nada pode ser lido, né? Então anula a urna eletrônica com a possibilidade de abertura. Ela não tem drive, ela não pode ser acoplada à internet. Já houve o teste sobre a impressão das urnas eletrônicas. Foi por amostragem e o TSE entendeu de que essa amostragem acabou coincidindo exatamente o número de votos e os votos sim de cada um, né, nas urnas, com o boletim impresso nas urnas e que fica ali, pregado em cada local de votação. O Tribunal Superior Eleitoral, ele se especializa tanto que se transformou hoje no maior banco de dados do Brasil. Seguramente, nem a Polícia Federal, nenhuma polícia tem um banco de dados com a atualização que tem o Tribunal Superior Eleitoral. Chega ao ponto hoje, se você quer identificar um parente, ou um pai, ou um irmão que não vê há muito tempo, você faz um requerimento à Justiça Eleitoral e o TSE, se entender ali que é parente, vai dizer onde está o seu parente, se ele votou nas últimas eleições. E o TSE partiu agora para um desafio maior, que é identificar todos pela digital. Veja bem, nem a Polícia Federal, insisto, não há um banco de dados mais completo do que o Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, elimina-se aquela tradicional fase de você votar 2 vezes, 3 vezes, ou votar por outro. Não será possível com a impressão digital que o TSE já está aplicando em alguns estados. Em São Paulo não, mas vários municípios já estão assim, inclusive aqui em Brasília. E essa impressão, ela seria muito boa, inclusive para mostrar isso. Mas quando o TSE chamou técnicos, a única fragilidade encontrada é que se acoplar a essa impressora, é possível quebrar o código e ficar sabendo a ordem de votação e assim, possivelmente, através da contagem dos votos ali, saber como votou cada eleitor. Isso foi o máximo que se encontrou em possibilidade de irregularidade na urna eletrônica. Então, assim, eu acho que a Justiça Eleitoral podia sim adotar a impressão, mesmo que em alguns municípios vai crescendo, eles acham que dá muito problema e tal, a impressora, mas eu acho que devia fazer uma nova amostragem até para tirar essa dúvida eterna da urna eletrônica. É meio confuso mesmo, né? Você vota ali, seu voto desaparece
e aí vai aparecer um montante de milhões lá na frente. Augusto, o motivo maior da desconfiança é a falta da possibilidade de recontagem de um voto impresso, porque essa possibilidade de recontagem existe em países que são desenvolvidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha. Não entendo uma votação que não possa ser conferida, entendo. E mais, a argumentação da Raquel Dodge, ela acaba na medida em que se constata que o mundo inteiro usa esse tipo de voto. Quer dizer, tudo bem, se você fraudar, você quebra o sigilo. Agora, fraudar é crime, cabe a gente combater a fraude. O voto, quer dizer, era ruim quando o voto era aquela cédula que o sujeito carregava no bolso, chegava num determinado lugar, o coronel, porque a sessão eleitoral era na casa do chefe político isso da República Velha, do chefe político da cidade. Aí o sujeito entrava, se tivesse coragem de votar na oposição, tiravam a cédula do bolso e botavam outra. Agora, com a cédula única já ficou diferente, isso há muito tempo, é dos anos 50, a cédula única, do século passado. Já são quase 70 anos. Vem com essa argumentação, então isso é uma coisa primitiva. Cabe ao país impedir que haja fraude. E a fraude independe da existência de papel ou não, porque quem é que pode impedir que os mesários, repito o exemplo, de um mesmo partido, sem vigilância, votem no lugar dos que ainda não apareceram na cédula eletrônica? A fraude não acabou aí, não. Exatamente. E a desconfiança do povo também não é só em relação a um hacker invadir o sistema, é em relação à própria justiça eleitoral, em relação ao próprio TSE. Quer dizer, como é que fica tudo na mão dessas pessoas que controlam a apuração e ninguém pode recontar? Além disso, dessa hipótese que o Augusto citou. Então, evidentemente, todos os sistemas envolvem riscos. Tanto o sistema de cédula, simplesmente, tanto quanto o sistema de urna eletrônica, simplesmente, quanto esse sistema híbrido que está se tentando criar, de urna eletrônica junto com o voto impresso. Agora, como a alegação da Raquel Dodge me parece frágil, em razão da existência de votos impressos e possibilidade de recontagem em países desenvolvidos do mundo, eu fico pensando no aspecto político. Porque é bom lembrar que ela foi nomeada por Michel Temer com o apoio de Gilmar Mendes, presidente do TSE, que é publicamente contrário ao voto impresso. Ainda dou o benefício da dúvida para ela. Dou o benefício da dúvida, mas só estou colocando em questão. Não faz sentido, você tem razão. Exatamente, porque ela foi apadrinhada pelo Gilmar, embora tenha tomado várias decisões aí que são corretas, não sei se é aquele caso de dar umas marteladas no cravo, agora resolveu dar outra na ferradura. O Gilmar tem feito uma campanha contra o voto impresso, alegando que é muito caro, que custa mais de 2 bilhões de reais. Aí tem a equipe do jurista Modesto Carvalhosa que está questionando e confrontando o TSE em relação a essas alegações, mostrando que as impressoras custam muito mais barato do que o Gilmar Mendes alegou. Então, evidentemente, Zé Maria, ainda vai haver muita discussão sobre esse caso. Ah, sim. Essa discussão é eterna. Felipe, alguns países adotam o voto, como no Brasil, e importam essa tecnologia, inclusive nos Estados Unidos. É que nos Estados Unidos a situação é de cada condado e cada município, né, adota o voto que quiser. Lá a legislação libera para os estados essa descentralização americana, né? Alguns votam com as máquinas antigas, como Nova York, por exemplo, vota numa máquina pesada, perfura cartões, e geralmente são 50 perguntas, né, sobre xerife, o diretor da biblioteca, sobre o reitor da universidade, sobre plebiscitos, se deve ou não colocar naquele determinado município um ou outro supermercado grande que chega e quebra a economia regional, a microeconomia regional. Tudo isso vai para as urnas lá, além, evidentemente, do governador, do presidente da República e senador. Então lá é diferente, mas alguns estados, inclusive, adotam o voto eletrônico. A situação lá nos Estados Unidos é muito frágil, é fácil de fraudar, mas é que ninguém se arrisca, porque a cadeia é certa, né? Lá não tem justiça eleitoral. Existem voluntários que fazem ali a inscrição. Para você votar, você tem que fazer a inscrição anterior, chega, vota, são cidadãos que armam lá as urnas em determinados locais, todo mundo vota e tudo funciona, tudo direitinho, né? Agora, essa desconfiança sobre a urna eletrônica tem que ser resolvida, porque eu entendo que sem confiança nada persiste, nada
existe. Eu sou do tipo que acho que o mundo é uma abstração construída em cima da credibilidade. Faltou credibilidade, a situação desmorona. Essa eu gostei, é isso aí. E a cultura da impunidade, evidentemente, estimula fraudes. A gente vai ao comercial e volta já.